Sejam bem-vindos ao canal Assessorando, e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre a atualização da tabela progressiva do imposto de renda, que terá efeitos aí a partir de 1º de maio de 2025. Essa atualização deveria ter ocorrido lá no começo do ano, janeiro, fevereiro mais ou menos, não saiu. Então aqueles que ganharam de janeiro até abril até 2 salários mínimos, muito provavelmente teve ali o imposto de renda retido na fonte. Então essa atualização ela vem seguindo na esteira do que ocorreu já em anos anteriores, de atualizar a tabela para que aqueles que ganhem até 2 salários mínimos não sofram retenção na fonte. Seja autônomo, aluguel, se você faz ali um carnê-leão, ou se você é uma pessoa que tem registro de carteira assinada CLT. Então vamos lá. A medida provisória é a 1294, né? Ela saiu em 11 de abril de 2025. A tabela progressiva que entra em vigor em maio de 2025, ela sofre alteração aqui, ó. Esse é o efeito. O que nos interessa analisar aqui, eu vou trazer 2 simuladores para a gente avaliar alguns exemplos, mas é essa alteração aqui que nos interessa, porque é ela que vai causar o efeito, né, de te isentar de ter a retenção na fonte ali do imposto de renda. A outra atualização que ocorre são os valores das parcelas a deduzir do imposto de renda, das faixas, mas os valores da segunda, terceira, quarta e quinta faixa da tabela progressiva, isso nada muda. Então, ou seja, permanece aquele critério de mudar apenas a faixa de isenção. Vamos lá para o primeiro exemplo, tá? Eu estou aqui com um simulador atualizado. Eu coloquei aqui 2 salários mínimos e veja, não deu imposto de renda. Então, qual que é a conta aqui, né? Eu sempre falo aqui, se você me acompanha no canal, você sempre vai me ouvir falar da dedução considerada ou desconto simplificado. Isso aqui é uma parcela do valor que é dado como redutor da base de cálculo para que a gente chegue nessa conclusão aqui, ó, chegue nesse montante, nesse valor aqui, ó, nessa base de cálculo, né? Isso aqui seria a base de cálculo para o imposto de renda. Base de cálculo do IR, certo? Então não deu imposto de renda. Qual que é o critério? Como é que a gente chegou, né? Como é que se chega nesse valor de dedução considerada? Eu já recebi várias perguntas referente ao desconto simplificado. Como é que se chegou nesse valor? É o seguinte, o salário mínimo atual é 1.518, tá? 2 vezes o salário mínimo é 3.036, foi o valor que nós colocamos aqui. Sendo assim, sobre esse valor é aplicado 20%, tá? Eu estou fazendo uma conta direta aqui, 20%, e eu chego nesse fator de redução. Se eu tirar esse desconto simplificado da minha base de cálculo, eu vou chegar no valor isento, tá? Então, veja, eu estou chegando no valor da nova mudança, ou seja, de novo, o governo, né, atualizou o valor de isenção, tá? E atualizou aqui a parcela a deduzir. Então, veja, o fato de eu ganhar 2 salários mínimos, ou até 2 salários mínimos, aplicando um desconto de 20%, é o valor de isento, tá? É o valor, você chega no valor de isenção, então não tem ali o imposto a pagar. Agora, a partir disso, vamos falar que você ganha 3.500, você já vai ter ali o imposto a pagar, tá? Então vamos fazer o seguinte, o salário mínimo, tá? O salário mínimo, 2 salários mínimos, não vai produzir, na verdade, a partir de maio, imposto retido na fonte. Você não vai ter imposto retido na fonte, porque essa é a ideia, né, do governo. Que aquele que ganha até 2 salários mínimos não vai ter ali um imposto retido na fonte. Mas vamos dar uma olhadinha, porque até 30 de abril de 2025, a tabela é anterior, tá? Então nós temos aqui, a tabela que nós vamos usar é esta.
olha lá, do dia 1º de fevereiro de 2024 até 30 de abril de 2025 é essa tabela. A partir, né, após 1º de maio, nós temos esta data aqui, tá? Essa data não, na verdade, esta tabela a ser seguida, ok? Vamos seguir aqui na anterior, no simulador anterior. Eu coloquei aqui o mesmo valor, tá? 2 salários mínimos. Então, aquele que de janeiro a abril... por que eu estou falando de janeiro? Né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Porque o salário alterou, tá? E pela alteração do salário, como o salário aumentou e a tabela não foi atualizada, no período de janeiro até abril, você tem um imposto retido na fonte. Então, provavelmente, você tem lá R$ 15,90. É claro, ó, veja a tabela, a dedução aqui, o valor a deduzir, você pode pegar. Não bate, ó. Ele não bate. Se você aplicar 20%, ele não dá 564. 564 é a tabela anterior. Então, veja, então nós temos duas tabelas para 2025, onde até abril vai dar esse efeito ali, alguém pode ter a retenção na fonte. No entanto, quando essa tabela mudar, né, o efeito de não incidência sobre 2 salários mínimos vai ser aplicado. Então essa é uma ideia do governo, a ideia que o governo tem aplicado aí em relação à tabela progressiva do imposto de renda. E aí, eu quero falar o seguinte, né, para a gente finalizar. Se você tiver dúvida, coloca no comentário aí que a gente troca uma ideia e faz mais simulação de valores aí. Mas a ideia do governo é aquele que ganha até 2 salários mínimos, né? Tem vários vídeos que eu fiz aí sobre o assunto. Então ele aplica 20%. Aí você pergunta assim, tá, mas aonde é que sai esses 20%? O que acontece? E às vezes há uma confusão muito grande na hora de fazer o imposto de renda, e não há uma compreensão ali. Às vezes as pessoas me procuram para fazer algumas perguntas e não ficou muito claro que o que acontece? Quando você tem a retenção na fonte mensal, ela ela vem a título de antecipação daquilo que seria um ajuste ao final do ano. Então, todo ano, se você caiu na obrigatoriedade, você fala assim, estou obrigado a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, você tem que apresentar esses dados lá na declaração. E a declaração, ela fazer o quê? Você ia pagando mensalmente, tá? Vamos falar que você ganha 2 salários mínimos apenas. Você ia pagando mensalmente, chegava lá no final do ano, se você não teve mais nenhuma renda, nenhum outro critério ali que afetasse esse cálculo, você restituía. Então a pessoa criou-se a cultura de falar assim, faz o imposto de renda para mim restituir e tal, sem a análise de que, na verdade, você não está restituindo algo, um benefício. Na verdade, você está pegando o que é teu, que foi retido indevidamente. Então, qual é a ideia do governo, qual é a ideia da Receita Federal nessa questão? Para quem faz imposto de renda sabe do que eu estou falando, você tem 2 tipos de imposto de renda para fazer, que é ou o simplificado ou o completo, tá? E eu não vou entrar no tema aqui, porque isso é tema para outro vídeo, mas quando você cai ali na simplificação, na declaração simplificada, há uma aplicação de 20%, reduzindo a base de cálculo tributável, reduz 20% e, portanto, você tem ali a restituição. Essa é a ideia. O que esses caras fizeram? Já faz aí, acho que 2 anos, nós estamos indo aí para o 3º ano com essa sistemática. Se me falha a memória, eu acho que é isso mesmo. Faz uns 3 anos que está nessa sistemática. Para aquele que ganha até 2 salários mínimos, essa aplicação da simplificação lá no final do ano, na hora de fazer o imposto de renda, ao invés de você pagar para a Receita te restituir, o que ela faz? Ela deixa de te cobrar agora. Então, qual é o problema disso? O problema é que algumas pessoas falam assim, Leandro, eu até ganhei 2 salários mínimos mesmo, tá tudo certo quanto a isso, mas eu tive uma outra renda, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma renda CLT, mas tem um aluguel.
às vezes ela tem duas rendas CLTs, né? Ganha um salário de um lugar e 2 em outro. Não dá imposto de renda em nenhuma das frentes. Mas quando você soma a sua renda lá na declaração anual, você tem que... Aí, por isso que se chama declaração de ajuste, porque ela vai ajustar. Então você não ganhou 2 salários mínimos, você ganhou mais do que 2 salários mínimos, tá? E, portanto, ali vai dar um imposto de renda a pagar. Então, algumas pessoas que estavam acostumadas a não pagar imposto ou a restituir, pode ser que, a depender das circunstâncias, possam ali ter que pagar imposto de renda. Espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, dá um curtir aí, faz um comentário. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários que eu te respondo. E te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.